Olá, meu nome é Sinara Aline de Freitas e, juntamente com as professoras Cleusa Rezende Macedo e Helena de Ornelas Sivieri Pereira, construímos o presente trabalho intitulado Educação Inclusiva e Identidade Docente, uma revisão de literatura. Para iniciar a discussão sobre esse trabalho, vamos refletir um pouquinho sobre o que seria essa educação inclusiva e a importância de se estudar a construção da identidade docente dentro desse contexto. Uma brevíssima reflexão. Nós sabemos que a inclusão dos alunos que possuem necessidades específicas e que compõem esse público da educação especial dentro de instituições regulares de ensino é um processo que vem se desenvolvendo mediante muitos desafios, resistências e superações, quanto em termos pedagógicos, mas também em termos estruturais e políticos. E dentro desse contexto, a atuação do professor regente, seja o professor regente de aula ou o professor regente de turma, constitui um elemento fundamental para a efetivação de práticas realmente inclusivas, para que a gente possa superar essa dicotomia entre ensino regular e educação especial, que muitas vezes deixa essa criança, esse aluno que é público da educação especial, com o seu desenvolvimento pedagógico, enfim, de todas as suas áreas, a cargo dos professores especializados. Então, a gente quer refletir a importância desse professor que não necessariamente tem uma especialização, né? Mas que está ali como esse tutor, esse responsável por toda a turma e que inclui esse aluno que é público da educação especial de uma maneira realmente efetiva e inclusiva dentro da sua sala de aula. E aí, o estudo da identidade docente, ele traz a sua importância no sentido que ele também permite a gente identificar alguns elementos que possam dificultar a fluidez desse processo de inclusão escolar. E também nos permite vislumbrar possibilidades de avançar dentro desses aspectos. Esse presente trabalho é oriundo de uma pesquisa de mestrado que trata da construção da identidade docente no contexto da educação inclusiva, e nós temos como um questionamento central saber como o tema educação inclusiva e identidade docente é referenciado nos trabalhos científicos do portal de periódicos da CAPES no período histórico de 2017 a 2022. Essa investigação se justifica pela necessidade de identificar a representatividade da temática abordada, especialmente no que tange à construção da identidade docente e, com isso, nos possibilitar traçar um perfil deste tema e demonstrar se ele ainda é imperceptível ou se há perspectiva de avanço nesses últimos 5 anos. O objetivo principal desse trabalho é compreender o que se tem construído sobre a educação inclusiva e identidade docente nos últimos 5 anos por meio de uma revisão sistemática de literatura, dentro desse período histórico de 2017 a 2022. Para tal, nós elencamos os seguintes objetivos específicos. Primeiro, entender como docentes que atuam com a educação inclusiva constituem sua identidade docente neste momento em que o foco das discussões está posto na perspectiva da inclusão de todas as crianças na escola regular comum. Como um segundo objetivo específico, verificar se os termos relacionados à educação inclusiva e identidade docente estão sendo pesquisados e se há uma rede de pesquisa consolidada em relação à inclusão. E como um terceiro objetivo específico, produzir reflexões teóricas
sobre o processo de formação docente e a construção de sua identidade profissional. Por fim, a pesquisa também pode subsidiar futuras pesquisas referentes à educação inclusiva, por tratar-se de uma área que instiga maiores abordagens teóricas, pesquisas e publicações. Como método, nós realizamos o levantamento no portal de periódicos da CAPES de trabalhos acadêmicos sobre o tema nesse período histórico de 2017, mês de janeiro, a março de 2022. O banco de dados foi selecionado na busca pelas principais produções bibliográficas recentes e artigos em diferentes periódicos relacionados à temática educação inclusiva e identidade docente nos últimos 5 anos. Dessa forma, direcionamos 3 etapas para essa pesquisa. Primeira etapa, realizamos estudos de revisão sistemática sobre educação inclusiva e identidade docente, com o objetivo de compor um conjunto de orientações para embasar a realização da segunda etapa. A segunda etapa realizou-se com uma pesquisa de revisão sistemática sobre o tema, a qual compõe o grupo de pesquisa de mapeamento de campos do conhecimento e de avaliação de resultados obtidos por meio da pesquisa exploratória no banco de dados. E, por fim, como uma terceira etapa, levantamos e construímos os dados dentro dos 16 trabalhos selecionados dentro do portal de periódicos da CAPES, onde organizamos um quadro especificando o ano de publicação, autor ou autores, o tema, núcleo e um resumo do texto contendo as principais informações apontadas no texto completo. Os trabalhos foram lidos na íntegra, no intuito de refinar ainda mais o corpus documental da revisão. E aí, a partir desse quadro que nós elaboramos, foi possível observar que os trabalhos se dividem de maneira mais geral em 3 linhas. Uma primeira linha que aborda a formação docente e a identidade docente. Como numa segunda linha, trabalhos que denunciam que existe ainda pouca investigação sobre identidade docente, demonstrando o distanciamento entre a realidade e os processos formativos institucionais. E como uma terceira linha, trabalhos que mostram que existem estudos significativos sobre identidade profissional e educação inclusiva, entretanto, ainda de modo dissociado. Como resultados, nós verificamos, podemos observar que, ao pesquisar artigos sobre identidade docente, foram encontrados 109 trabalhos, dentre os quais nós selecionamos 3, atendendo aos critérios que se articulavam aos interesses do estudo naquele momento. Como um outro resultado, pesquisando artigos com a temática educação inclusiva, foram encontrados 308 resultados, sendo escolhidos 16 trabalhos para serem estudados. E quando a busca é refinada para identidade docente ou identidade profissional, combinada com educação inclusiva ou inclusão escolar, não foram encontrados resultados utilizando esses descritores. Então, mediante esse levantamento, foi possível perceber que a identidade docente no contexto da educação inclusiva se encontra ainda pouco investigada, tendo em vista as grandes dificuldades que nós tivemos para selecionar referencial. A gente conclui que há estudos muito significativos sobre identidade profissional e educação inclusiva, entretanto, de modo dissociado. Como conclusão, observamos que ainda hoje existem avanços e retrocessos diários no que se refere à educação inclusiva. Destacamos a importância da atenção gerada pelos conflitos
e contradições vivenciados dentro dos muros das escolas como elemento que contribui na reformulação de parâmetros, sinalizando caminhos de superação que nos autorizam a projetar um tempo em que pessoas em processo formativo nos ambientes escolares possam, de fato, serem vistas em sua totalidade a partir das suas necessidades, especificidades e potencialidades. Concluímos ainda que não é possível afirmar que existe uma tendência de crescimento no número de publicações, nem tampouco diminuição que abarque a temática pesquisada, haja vista que a quantidade de estudos se manteve estável ao longo dos anos. Assim, a produção de mais pesquisas se mostra muito importante, uma vez que as potenciais descobertas ocorrem ininterruptamente, sempre surgindo novos resultados e novos estudos. Por isso, seus resultados são quase sempre provisórios e trazem em vista a relevância do tema. Então, essa é a discussão sobre esse trabalho. Nos colocamos à disposição para construir mais reflexões com vocês, responderem dúvidas e agradecemos a participação de todos. Muito obrigada.